Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Agradeço pela audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui na Record News, Manaus. A qualquer hora do dia ou da noite, você nos assiste no YouTube, canal Programa Triciatados. Na TV aberta, nós estamos no canal 27.1 e na fechada, no 78. Nossa convidada de hoje é psicóloga e mentora de líderes, Cíntia Lima. Seja muito bem-vinda, querida. Ai, que delícia! Muito delícia. Obrigada! Que ótimo estar aqui com você, Trícia. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada a você por tirar um tempo lá dos seus treinamentos, dos seus meetings, para vir aqui falar com o nosso telespectador nessa hora do jantar, que tá todo mundo em frente à TV nos assistindo, tanto na TV aberta quanto na TV fechada, depois nos cortes no YouTube. Cíntia, conta um pouquinho da tua história. Ótimo. Eu desenvolvo líderes há mais de 20 anos. O meu maior foco é realmente potencializar, despertar a liderança para esse ambiente organizacional. Muitos são os desafios nesse cenário, né? Então, a minha missão é para isso, sabe, Trícia? De entregar ferramentas, metodologias, né? Que eu mesmo, muito cedo, descobri que a minha primeira liderança eu tinha 19 anos. Olha, o quanto precoce. Isso é difícil, né? E com as próprias dores, hoje posso ajudar outros líderes. Mas, Cíntia, eu estava olhando o teu currículo. Quando a Islânia mandou o currículo da Cíntia, né? Quando a nossa colega assessora de imprensa mandou o currículo dela, eu fiquei impressionadíssima. Se eu for ler o teu currículo, nós vamos levar aqui o programa inteiro. Faz um resuminho para o nosso telespectador. Faço. E eu acho que isso tem muito a ver, né, Trícia, com o fato de que ensinar também é um processo de aprender. Então, exatamente. Eu amo aprender. Um professor é um eterno estudante, É, né? isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu formei psicóloga, tenho algumas especializações na área de qualidade, gestão de projetos, gestão estratégica de pessoas. Formei em 2009 coaching, né? Coaching ainda era muito embrionário no Brasil. Uhum. Formei coach, fiz especialização em master coach também. Mas, assim, conta pra esse povo onde você estudou, na Inglaterra, na Alemanha. Conta aí que eu fiquei surpresa. Tá bom. Se a gente fizer a conta no dedo aqui, Então, essa menina com 15 anos de idade já estava estudando fora. Eu estudei mentoria de negócios e inovação na Inglaterra, em Londres. Eu estudei inovação no Vale do Silício, na Califórnia. Eu estudei Master Coach, né, na Alemanha. Então, saí passeando por aí para buscar e beber muito na fonte, né? Então, constelação sistêmica familiar na Alemanha, que é o berço da constelação. Então, assim, buscando mesmo conhecimento onde está. Fiz uma formação recente em Cambridge também, né, para ajudar a esses líderes no dia a dia. Chique, né? Chiquérrimo. Muito chique, não é? Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Todas essas tuas especializações que você tá me falando, elas servem para o particular, quanto servem para o corporativo. Como foi que você se dedicou inteiramente ao corporativo? Eu, em 2008, eu já fazia paralelo a alguns treinamentos, já atuava em consultoria e lá já fazia uma carreira executiva de gerente de RH, então já atuava como gestora de RH e ali eu decidi, eu não vou, né, seguir a minha carreira num ambiente corporativo. Eu vou me dedicar a essa carreira de desenvolver outras pessoas. Então, ali eu decidi que eu ia tornar a minha carreira essa carreira de consultora, de treinadora. E nesse movimento, o olhar para o coletivo e para outras empresas foi bem que natural, né? Tornar esse conhecimento para turmas de treinamento, programas de desenvolvimento de lideranças. Mas eu ainda faço, Trícia, algumas mentorias individuais. Né? Então, tenho aí algumas pessoas que atuam, alguns gestores, líderes, CEOs, que fazem um processo de mentoria individual.
Seria a mentoria de carreira. De liderança e de carreira. Então, muito focada para isso, para o ambiente profissional, desenvolvimento de carreira, nessa carreira que a pessoa tem o interesse de se fortalecer ou crescer como liderança, como gestor, para gestão. Interessante. Agora você me falou que você começou a liderar aos 19 anos. Foi verdade. Assim, isso me recorda muito quando eu comecei também. Olha. Eu comecei a trabalhar aos 14, mas aos mais ou menos por aí, né? Não vou, Tá bom. não vou dar margem para conta, mas eu tive, né, uma situação de demissão de várias pessoas por um golpe aplicado, né? Eu tive que passar a ser gestora. Caiu, né? Digamos assim, a gerência no meu colo, porque, enfim, eu não estava envolvida. E aí, toda a cúpula da empresa estava envolvido no esquema e foi embora. E aí, de uma hora para outra, eu, adolescente, menor de idade, tive que também assumir a liderança. E é muito difícil ser respeitado quando você é muito jovem, quando você é mulher, quando você... parece uma bobagem essa história de dizer que é difícil mulher gerir alguma coisa. Mas a verdade é que no ambiente corporativo ainda não está tão moderno, né? Sim, você tem total razão. Então você imagina, jovem mulher, nesse ambiente corporativo, e no susto, gestão, né? E no susto. No vamos. Né? Porque assim, quando você se prepara, você vai subindo degrauzinho por degrauzinho, né? Não que eu não tivesse um degrau abaixo dela, mas assim, tipo, eu não estava naquele momento esperando que aquilo viesse, né? Sim. E é muito difícil ser ouvido, ser respeitado, ser atendido. O gestor, ele fica imprensado entre a vontade dos colaboradores e a vontade do investidor, não é isso? E você sabe, Trícia, que aí ele também começa a se deparar com a situação... por mais que eu seja jogado ou não, mas muitas vezes assim, pensa que é fácil, que é simples, mas não é. Como que você delega, como é que você fornece feedback, como que você identifica o nível de maturidade para as pessoas para conduzir uma comunicação mais assertiva. Então, como é que você tem uma conversa difícil. Então, são muitas situações no dia a dia que o líder se depara, que ele começa a perceber, poxa, isso aqui é um comportamento e eu preciso aprender, senão eu vou ser engolido nesse cenário. A situação que eu acho mais difícil para o líder é que existem situações que independem da vontade dele, às vezes independem da vontade dos investidores, às vezes são situações econômicas nacionais e às vezes são situações econômicas globais. E você é meio que o para-raio dali, né? Então, isso, eu acho que é o grande conflito do líder, né? Saber o que é bom para a organização, o que é bom para os colaboradores, o que é bom para o planeta, que hoje está muito, né? Sim. Como é que você equilibra todos esses interesses? Porque eu tenho que garantir ainda uma produtividade, ainda não, tenho que garantir, né, a produtividade, os resultados financeiros, mas ao mesmo tempo em que eu olho processo, tarefa, rotina, lucratividade, como é que eu faço isso equilibrar com engajamento, gestão das pessoas, né, os conflitos individuais, né, como é que eu faço que as pessoas façam? Então, essa integração entre processo e pessoas é um grande desafio. Você sabe, Cíntia, que hoje até o trabalho mais simples que você for oferecer, as pessoas te cobram métrica, estatística, resultado. Então, assim, até quem diz assim, não, eu vou trabalhar de forma independente. Mas você vai prestar serviço para qualquer pessoa, você precisa mostrar resultado, você precisa mostrar toda a estatística, toda a métrica. E isso, eu acho que não é
como é que a gente fala, natural born. Eu acho que isso tem que ser orientado por um mentor, porque é muito difícil para a pessoa que acabou, o profissional que acabou de sair de uma universidade, acabou de sair de... Ele simplesmente se preparar para tudo isso. Ele realmente precisa de uma mentoria. Você traz um processo sensível, uma fala sensível que é essa, né, Trícia? Por quê? Porque às vezes ele é uma pessoa que saiu da universidade, às vezes ele é uma pessoa que está ali, que ele conhece muito do processo, da tarefa, era um bom técnico, Exato. ou um bom especialista. Só que quando você assume um cargo de gestão, você vai ter que gerir. E gerir representa quais são as métricas, indicadores, que metas você está atingindo, que objetivos você alcança. Mostra que está funcionando o caminho que você está levando as pessoas, a sua equipe, a empresa. E esse é um grande desafio, porque às vezes a pessoa sabe fazer, sabe realizar, conhece, entendeu aquela área, e isso serve para todos os segmentos. Às vezes existe uma história de que um bom técnico nem sempre é um bom líder. Perfeito. Né? Às vezes você tem pessoas maravilhosas que estão ali na empresa há muito tempo, conhecem todo o processo, mas na hora da liderança, eles não conseguem justamente essa questão de tirar a melhor produtividade dos colaboradores e atingir a meta dos investidores, né? Perfeito. Por quê? Porque quando a gente olha nesse olhar da liderança corporativa, é alcançar metas com as pessoas fazendo aquilo que é certo, né? Então eu tenho que garantir os valores, senso de pertencimento. Você falava sobre os itens de responsabilidade social, ambiental, enfim. Eu tenho que garantir esses valores alcançando as metas. Eu tenho que garantir produtividade, avaliação de custos, né, riscos, enfim, e movimentar as pessoas para esse caminho, né? Então a gestão de pessoas também acaba representando um grande obstáculo, um grande processo de aprendizagem. E, Cíntia, eu imagino, pela tua história, pelo teu currículo, pela tua carreira, que você já deve ter tido muito executivo em crise, que diz assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Saudade do tempo que eu era um técnico. É isso aí. Conta um pouco pra gente. Maravilha, amei isso aí, Trícia, gostei muito, porque um dos sofrimentos que eu escuto dos executivos é esse olhar da solidão, porque muitas vezes eles estão muito sozinhos nesse sentido, porque com quem que eles falam da dificuldade, do problema, né, daquilo que eles estão sentindo, porque nessa hora eles se colocam nesse lugar, eu tenho que dar a solução, eu tenho que encaminhar para as... E aí essa solidão, muitas vezes, faz com que ele comece, inclusive, fragilizar na própria saúde emocional, saúde mental. E aí ele fica naquela dualidade, eu lutei tanto para alcançar este cargo, e eu vou jogar tudo fora agora, ou não, eu vou jogar tudo fora e concentrar no meu bem-estar, né? Todo mundo acha, a maior parte dos liderados acham que liderar é a posição mais fácil. Se eu fosse chefe, se eu tomasse as decisões, se eu isso, se eu aquilo. Mas eu noto realmente um grande conflito vindo dos executivos, em grupos de terapia, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, mas em grupos de terapia, em grupos de networking, dizendo, né? Se eu soubesse que era tão difícil... A gente vai deixar essa pergunta no ar. A gente volta no próximo bloco falando mais sobre a mentoria com a nossa querida Cíntia. Voltando aqui nesse segundo bloco com ela, que é mentora de profissionais, é uma psicóloga especializada em mentoria executiva. Conta mais o que a gente estava perguntando. A gente estava falando a respeito do duro, que a maioria das pessoas que, quando não é chefe, imagina que tomaria 1 milhão de decisões enquanto fosse chefe, né? E a gente vê nas reuniões de clubes de executivos,
nas reuniões de networking, nas sessões de terapia, justamente essa questão de o quão complicado e de quanto a pessoa fica em dúvida entre abrir mão daquilo que foi o sonho dele, que ele lutou muito para conquistar, e o equilíbrio emocional e a vida pessoal, a vida familiar, né? Porque parece fácil até a gente sentar naquela cadeira, né? Parece que a gente tem todas as respostas, até a caneta tá na mão, né? Você falou em sentar na cadeira, às vezes é melhor estar em pé, né? É melhor estar no corre do dia a dia. É melhor correr de um lado pro outro, porque às vezes sentar é difícil. Né? Você parar ali e aí tem inúmeros conflitos, né? Refletir, liderar, procurar soluções. E isso que você falou, que é muito importante. A solidão do executivo, do gestor, né? Imagina, ele tá ali com um peso, muitas vezes, que uma decisão, isso vai impactar em quantas vidas? Porque não é só sobre a sua equipe, sobre os colaboradores da sua guarda, né? Mas as famílias dessas pessoas. Então, tem um peso dessa responsabilidade na tomada de decisão. O quanto ele precisa ter uma gestão emocional para lidar com as diversas pressões. É pressão do investidor, é pressão do próprio colaborador da equipe, né? Então, os órgãos governamentais, enfim. Então, tem um conjunto aí de pressões que ele recebe. E aí, se ele não está emocionalmente saudável. E para estar emocionalmente saudável, como é que está esse equilíbrio? Ele conseguir descansar, fazer um bom exercício físico, enfim, né? Ter tempo para lazer, para diversão. Então, são muitos elementos que, se ele não consegue organizar e planejar a própria vida, a própria rotina, ele afunda num sonho que ele não imaginava que tinha tantas dificuldades para concretizar no dia a dia. Lá quando, pontinho, Tá. Quando eu era professora de inglês, uma vez eu recebi uma família de fora, era a mãe e os 3 filhos, dizendo assim, que o marido era um grande executivo de uma multinacional, e ela dizendo, a vida executiva te dá tudo que você pode querer, menos a possibilidade de aproveitar. Porque muitas vezes você consegue comprar o presente, mas você não consegue ser a presença. Porque as reuniões, os compromissos, até mesmo o network que precisa ser feito de uma maneira sistêmica ali, ou constante, para manter as relações. Porque a vida, não é solitária só do executivo, mas da família do executivo. Sim. Se torna extremamente solitário. Porque aqueles filhos não têm a presença do pai no momento que eles precisam, aquela mulher não tem a presença do marido, e hoje em dia, ao contrário também, a mulher executiva também faz falta para os filhos, faz falta para o marido, né? Então isso, eu acho que é um peso muito grande, e isso leva muitas pessoas a psicóloga. Sim. Especializada em carreiras, né? Por quê, Trícia? Porque aí você vai começar a olhar a vida de uma maneira mais abrangente, saúde de uma maneira mais integral. Então, olhe sua saúde, seu bem-estar físico, psíquico e espiritual, para que você possa aproveitar todas as áreas da sua vida, e o profissional é uma delas, mas ela não é única. Há tempo de a gente conhecer tantas pessoas que fizeram muito sucesso nas suas carreiras, não é? Conseguiram conquistar muito, mas não têm felicidade. Então, nessa busca de saúde e sucesso com felicidade, dá para eu conseguir gerenciar o tempo que eu tenho sem negligenciar algumas áreas que são muito importantes. E hoje a gente vê muitos anúncios de várias clínicas e hospitais com um check-up executivo, né? Porque Sim. Antigamente o executivo sofria toda essa sorte de pressão, mas ele não tinha a condição do colaborador, que o colaborador vai ao médico e leva um atestado e acabou. O executivo não conseguia ir ao médico, fazer exames, fazer check-up e saber como estava a sua saúde, né? Exato. E a gente via demais aquele executivo que parecia
líder perfeito e de uma hora para outra simplesmente infartar e acabou. Porque o líder não dá para chegar lá, né, esse gestor, esse executivo, diferente do ainda que está num processo de tem que cumprir meu contrato de trabalho. O líder chega assim no médico, assim, doutor, 20 minutos eu tenho que voltar, né? Não tem esse negócio do atestado. Quando ele consegue ir, né? Pois não tem esse negócio do atestado. Quando ele consegue ir, porque os médicos referem que os executivos, eles são entre os pacientes, os mais faltosos, porque sempre acontece uma emergência. Imagina que há poucos dias a gente soube da nova taxação que os Estados Unidos vai cobrar, né, para exportação de produto brasileiro. Imagina que vários executivos estavam indo ao médico fazer check-up e com certeza foi chamada reunião de emergência, né? E isso não é um executivo aqui do Polo Industrial de Manaus, isso não é um executivo de São Paulo, isso é uma reunião a nível global, ou pelo menos a nível nacional de muita importância. E você vê, por isso que essa posição executiva ela tem sido repensada. Uma pelo olhar de como estamos nos aspectos da doença mental mesmo, né, da saúde emocional, quantos executivos em alto índice de burnout, estresse, ansiedade, depressão, e quanto o que eu vejo hoje, Trícia, muitos nem querem mais essa posição. Eu virar gestor, quero nada para eu ter essa vida aí que fulano tem, né? Então, cada vez mais, ou seja, não é sobre o cargo, é sobre o quanto você consegue colocar significado nisso, propósito, porque senão os que estão vão sofrer, e se você não tiver tempo para cuidar da saúde enquanto você está saudável, quando estiver doente vai ter que dar um jeito, né? Então, é urgente a gente olhar para isso agora, para você olhar para isso agora, e quem, né, sonhava, ou pelo menos no estágio, né, que se sonhava, já não está sonhando tanto, porque ainda tem esse modelo que é um modelo que consome, né, que como você diz, né, dificulta o ambiente familiar, e isso a gente tem que, e é exatamente nesse tempo e nesse lugar e para esses aspectos disfuncionais que o mentor vai te ajudar. Exatamente, até porque você falou dessa questão familiar. Eu me recordo num período onde grande parte, né, dos gestores do Polo Industrial de Manaus vinham de fora. E a gente chamava até isso da Síndrome da Zona Franca de Manaus. Sim. Que era o seguinte, o insucesso nos casamentos. Porque chegava aqui, né, e geralmente a gente tinha uma brincadeira entre os professores na universidade que falavam assim, viam aquele executivo de uma empresa e tal, de repente com uma mocinha nova, uma cunhamporanga daqui, digamos aqui, aí as pessoas diziam assim, isso chama-se síndrome do distrito industrial. A esposa ficou num estado de abandono, foi embora e ainda diziam na brincadeira, ele pega a primeira da linha e passa a conviver com ela, porque o índice de casamentos desfeitos naquela época lá, que não tinha esse acompanhamento psicológico, esse acompanhamento de uma mentoria, era uma coisa absurda, né? E hoje você pode contar com tudo isso para poder equilibrar tanto a tua carreira, quanto a tua vida familiar, quanto a tua saúde, né? Sim. E até fazer os treinamentos que você deseja, né, no futuro, porque aquilo, a gente como professor, e o palestrante não deixa de ser um professor, Sim. A gente tem oportunidade de nunca parar de estudar. Mas e o executivo, tem? Sabe, não tem, tem que continuar estudando, avançando. E aí você me recorda nesse cenário, e eu fazia muita seleção, né, de pessoas que vinham, de executivos que vinham fora, nessa época atuava na gestão de RH, e não se tinha muito o que a gente já escuta, que é importantíssimo hoje. Como é esse ambiente? Vamos fazer a avaliação dos riscos psicossociais nesse ambiente profissional? Porque eu sou um executivo e eu pego o primeiro da linha, opa, não é assédio sexual,
2 anos de detenção. Mas a gente né? está falando Além de um ambiente. A gente está falando de uma realidade saudável. A né? gente está falando de uma realidade que aconteceu mesmo, todo mundo sabe. Né? Não, e de uma realidade em que a família vinha sentir uma solidão muito grande e ia embora, e ele ficava numa solidão muito grande. E aí, qual era o momento para ele paquerar, namorar? Descompressão, né? Não, qual era o momento para ele paquerar? Ele não tinha, então era no próprio ambiente de trabalho que ele ia encontrar uma nova companheira. Então tinha sempre essa brincadeira de dizer que era síndrome do distrito industrial, porque você via claramente a diferença de idade, né, daquelas pessoas de segundos casamentos construídos, né, naquele período de muita solidão do executivo que vinha para cá. Né? E que a família, enfim, a grande parte deles, a família não se adaptava e ia embora, né? E ele ficava nessa solidão muito grande, né? Hoje nós temos toda uma legislação com relação a isso, mas a gente está falando de um decreto-lei que é do final dos anos 60, né? E a gente tem a década de 70, de 80, de 90, toda sem legislação a respeito disso. Né? E além da questão da legislação, e a gente diz que se norma, eu gosto de pensar assim, se norma ou lei, né, já garantisse, nem multa de trânsito a gente precisaria ter. Então, mais do que eu olhar também só para a lei ou para a norma, isso é importante, né, regular, enfim, mas é olhar essa causa raiz, que é o que você traz. Né? Como é que eu lido com essa solidão? Como é que eu lido na acolhida dessa família? Né? E esse expatriado, como é que eu faço para ele se adaptar ao país, à região, né, para que ele mantenha, né, sendo produtivo, gerando os resultados, a gente aproveite como organização o melhor daquele potencial, daquelas competências, mas sem que eu adoeça as minhas pessoas. E sem contar que geralmente os executivos que vinham de fora eram muito tímidos. E eles, a característica da nossa mulher amazonense é uma característica expansiva, né? Então, a mulher tomava atitude, né? E aí, o que acontecia? Acabava que sempre partia de uma decisão da mulher. Eu quero, né, essa pessoa diferente, né? Foi aí que surgiu o nosso povo, né? Na grande mistura de etnias, de raças e tudo mais, um povo saudável e tudo mais. E assim, hoje é uma realidade completamente diferente. Existem as mentorias, existem as psicólogas, existem uma série de recursos, né? Como a Cíntia pode providenciar, né? Fornecer, né? Tanto de equilíbrio da tua carreira, né? Mentoria da tua carreira, da tua vida familiar, da tua vida profissional, da tua vida saudável também, né? Sim, porque não dá para desassociar. Eu não tô bem, eu sou uma pessoa que não tô bem e eu vou trabalhar não bem, né? Então dá para você olhar aquilo que é sua saúde emocional, mental, e também esse processo de aprendizado da liderança no dia a dia, como eu citei, das coisas mais simples que por vezes traz esse sofrimento emocional. Como que eu lido com conflitos na minha equipe, né? Como é que eu faço para as pessoas estarem mais engajadas para atender aquelas metas? Então, assim, muito de o que eu posso aprender como gestor, é aquilo que você falava, sempre aprender. Eu sou executivo. Pois é, mas hoje você vive uma realidade que é liderar gerações diferentes. Essa relação, né, de como é que eu lidero, né, esse geracional. Então, tem muita coisa aí para aprender sempre. E você tocou num ponto importante. Nós falávamos aqui de décadas, onde as gerações, até a própria Elis Regina cantou, né, a música do Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, mas essa geração que surgiu depois, ela não vive e não é
como as gerações anteriores dos pais foram, né? Já não são mais os mesmos, já não vivem como os pais, né? Eu, infelizmente, vou ter que encerrar essa entrevista, mas já te convido para uma próxima, porque acabou o nosso tempo. Obrigada. Obrigada Patrícia. a você, obrigada a vocês, telespectadores, e até o próximo programa.